Vamos agora para a quarta. Vamos lá, quarta pergunta e vamos dar uma acelerada. A quarta pergunta é de nosso amigo jogador. Vamos ver. Zagueiro, 22 anos, Ricardo Almeida. Ricardo pergunta: Diego, como eu posso me tornar um jogador mais negociável e atrativo para os clubes? Boa pergunta. Uma boa parte de argumentos já nós trazemos, porque a pergunta de hoje, visto o assunto, eram também parecidas, mas aqui tem algumas alguma coisa a mais que eu vou falar para você, Ricardo. Já falei que ser bom no futebol, só bom não basta. Você tem que ser, além de bom, você tem que ser presente, constante, consistente. Por quê? Porque os clubes não fazem nada com um jogador só talentoso, mas com a cabeça que não funciona bem, vamos dizer. Potencial não é realidade. O que você potencialmente pode ser não serve para o clube. Então, para você se tornar um jogador mais negociável, você tem que ser um jogador pronto para uso. O que significa isso, Diego, pronto para uso? Nenhum clube, Ricardo, investe milhões num jogador que vai precisar meses para se adaptar. O que para se adaptar ao quê? Por exemplo, o esquema de jogo. Como é que eu contrato um jogador, compro um jogador, e ele demora 6, 8 meses e a temporada dura 10 meses, 11 meses? Isso não serve para o clube. Então, saiba que jogadores que se adaptam rápido têm 40% a mais de possibilidade de subir de patamar ao longo da carreira. Subindo um degrau atrás do outro, eles sobem sendo adaptáveis, sendo já prontos para uso. Chegou, jogou. O exemplo típico é Casemiro. Casemiro, seleção brasileira, Real Madrid, chegou no Manchester já líder, já jogou no Manchester. Por quê? Porque ele conhece de tática, conhece de jogo, sabe se adaptar a vários esquemas de jogo. É isso aqui que é o segredo. Já, por exemplo, vamos com outro jogador, Felipe Coutinho. Coutinho, ele chegou no ele grande jogador, chegou no Barcelona, mas ele não soube se adaptar muito bem ao jogo do Barcelona. Aí começou a ficar emprestado, Bayern de Munique, vários outros times. A carreira dele, de fato, aqui não estamos, eu estou fazendo exemplos de grandes jogadores conhecidos, famosos, seleção brasileira, mas a carreira dele, se você olha objetivamente, poderia ter sido bem melhor pelas perspectivas que ele tinha no início de carreira. Então, isso que eu quero dizer. A diferença entre os dois, Casemiro e Felipe Coutinho, é um era pronto para uso, qualquer uso, outro nem totalmente pronto. O que você pode fazer então? Solução. Porque aqui eu gosto de evidenciar o problema e dar uma solução. Não adianta eu só evidenciar o problema e deixar você na mão. Evidenciar o problema e dar a solução. Solução 1 é, seja versátil. Aprenda a jogar mais esquema de jogo, mais posições, e quando o treinador pede um esforço, um, entre aspas, sacrifício de se mudar de posição, porque ele vê, enxerga alguma potencial ou inutilidade para o time, aceite. Aceite. Porque isso vai te acrescentar, vai melhorar a sua capacidade de jogo, vai melhorar a sua experiência. Independente que você já tenha, Diego, eu tenho 30 anos, joguei muito. Aceita uma nova posição, se desafia, porque desafio é crescer. E não tem idade para parar de crescer. Então, seja versátil, estude tática e seja um jogador inteligente. O jogador de futebol estuda, não acaba só lá no treino, no pós-treino e no jogo. O jogador traz trabalho para casa, estuda tática, estuda como joga o adversário, estuda como outros times jogam. Jogador de futebol, ele tem que ser inteligente. E quando você estuda tática, você aumenta a sua inteligência no futebol. Segundo ponto que influencia, rende você mais desejável é a sua comunicação e a sua imagem influenciam totalmente o seu contrato. Comunicação verbal, sim, também. Comunicação não verbal, como se veste, também. O que você posta nas redes, também. Tudo isso faz parte. O clube nenhum investe num jogador que pode dar problema fora do campo. Nenhum. E se investir, o jogador deu.
eles fazem de tudo para ou sabotar sua carreira, para não perder muito dinheiro, ou te mandar embora. Então, o que quer dizer? Se você não quer ir embora, vai ficar 2 anos sem jogar, recebendo o contrato, sim, recebendo salário, tudo bem. Mas sem jogar? Jogador de futebol tem que jogar futebol. Se lembra, é algo que eu sempre falo com meus clientes e com meus alunos. Jogador de futebol tem que jogar futebol. Você não tem que ganhar dinheiro para não fazer nada. Ah, mas é o treinador que me deixa fora. Jogador de futebol tem que jogar futebol. E vamos. Um jogador com uma boa postura na comunicação tem 35% a mais de chance de serem contratado por grandes clubes. Deloitte Sport Business. Esses dados vou repetir, você vai encontrar na postagem que vou fazer logo depois dessa live. Você vai encontrar tudo lá. Bonitinho, organizado, não precisa anotar nada agora, só presta atenção. Jogadores que não sabem comunicar na entrevista. O erro são jogadores que não sabem se comunicar na entrevista. Não sabem nem o que estão falando. Repetem respostas sem nexo. Jogadores que fazem erros são aqueles que reclamam publicamente de técnicos e que criam problemas e polêmicas. Você pode criar uma polêmica mesmo sem falar. Se te perguntarem sobre o técnico, responda diplomaticamente, mas responda. Não vira a cabeça, não baixa a cabeça, porque isso é uma resposta. Às vezes não responder é uma resposta pior do que responder. Então, todo esse tipo de jogadores que fazem erros são evitados pelo clube. Um exemplo real, eu volto. A máquina CR7, ele é um exemplo típico, é o protótipo do jogador. Não digo perfeito porque a perfeição não existe, mas é o protótipo do jogador desejável para o clube. Ele tem uma comunicação boa, tem uma imagem excelente, tem um rendimento no gramado ótimo ao longo de muitos anos. Já, o contrário, do outro lado, podemos ver Mario Balotelli, italiano. Mario Balotelli era um talento da juvenil do Inter, começou a jogar no Inter de Milão bem jovem, marca goles, foi muito promissor. Um talento bem promissor, jogou até na seleção, na Eurocopa, marcou contra a Alemanha. Mas a cabeça dele, ele tinha comportamento bem peculiares, vamos dizer assim, que impactaram muito na sua carreira. Foi para o Liverpool, foi emprestado, foi vários times, foi contratado na Inglaterra, mas mesmo lá ele dava mais escândalo fora do que deixava falar para ele mais do que fazia fora, do que fazia no gramado. E aí foi emprestado, foi jogar na Turquia, foi desempregado, sem contrato. Esse ano, na metade do ano, em outubro, mais ou menos, chegou e foi contratado pelo Genoa, da Itália. E agora, não passaram nem 6 meses, já parece que vai rescindir o contrato, porque ele não se sente valorizado, imagine. Então é isso que você quer para a sua carreira? Acho que não. Não estamos, vou voltar, não estamos falando de valor de contrato agora, estamos falando de atitude e comportamentos. O que você deve fazer? Você deve aprender a falar bem português, meu filho, fale bem português. Ideal seria que você estudasse inglês também, porque o jogador de futebol hoje pode ser entrevistado por outras televisões de outros países, enfim, tudo pode acontecer. Você pode receber uma proposta para o exterior e já sabendo um pouquinho de inglês, isso ajuda a sua integração no local e no time, com os colegas. E nunca publique nada que possa prejudicar a sua imagem e a imagem do clube pelo qual você joga. O terceiro ponto que vai tornar você desejável, Ricardo, é o networking. É importante tão quanto o talento. E networking é o quê? É você ter uma rede que faz de forma que você sempre seja visto. Os clubes, eles querem saber quem você é. Eles, se não sabem quem você é, como é que podem te contratar? Jogadores que mantêm um bom networking, ele tem 60% de chances a mais de ser lembrado durante negociações. Muitos jogadores fazem o erro que depois que saem de um time param de manter contato com os colegas, com a diretoria, com os funcionários daquele clube onde jogaram, às vezes até anos, e simplesmente saem e esquecem de todos e de tudo e de todos. Mas no momento das negociações, ou quando você está com uma dificuldade, ou quando você precisa ou quer trocar de clube, essa base é fundamental. É como adubo na terra, essa te ajuda, é uma mágica que acontece. E o erro é que muitos jogadores
simplesmente, como eu acabei de falar, esquecem e perdem oportunidade valiosa. O exemplo de jogador que teve um bom networking é David Luiz. Ele conseguiu, saiu da Europa, mas conseguiu voltar, graças ao quê? Aos contatos que tinha na Europa. Então, preste atenção nesse tipo de atitude. É atitude de grandes jogadores. Então, não é só porque é David Luiz, porque ele, antes de ser David Luiz era como você. Simples assim. E o que você deve fazer, você tem que construir relacionamento no clube, num todo clube para onde você passa e manter esses relacionamentos fortes e firmes. Até eu diria, depois da carreira. Participe em todos os eventos que for convidado. Peça para ser convidado se for o caso e se mostre. Porque você tem que estar ativo nesse meio do mundo da bola. Um jogador é como uma ação da bolsa. Você compraria, Ricardo, ações de uma empresa instável, que não se sabe realmente o que faz, mais ou menos, às vezes sabe, às vezes não sabe. Ou compraria ações de uma empresa sólida, com um potencial de crescimento grande? Pense nisso, essa ideia é a resposta, porque aí você vai fazer uma grande diferença e vai te dizer como você pode ser desejável. Resumindo, como se tornar um jogador mais negociável? Primeiro, seja um jogador versátil e taticamente inteligente. O clube paga mais por jogadores que se encaixam rápido. Segundo, cuide da sua imagem e da sua comunicação. Clubes querem atletas confiáveis dentro e fora do campo. E terceiro, crie e mantenha um networking forte, porque oportunidades surgem para quem está conectado ao meio. Agora, antes de ir para a última pergunta, eu quero te falar algo que pode fazer uma diferença para você. No meu canal de YouTube, eu trato esses argumentos com mais profundidade, com mais detalhes. Então, vá lá. Tem aqui no destaque, aqui em cima, você encontra YouTube. Vai, clica no link e assine o canal. Inscreva-se no canal. Assim você vai ter essas novidades e junto vamos, porque eu tenho certeza que vamos triplicar o seu contrato. E a última pergunta, e depois vamos encerrar. Como eu te falei, é aquela que a maioria pede e tal, provavelmente por isso que minha equipe deixou por último, é